tarde para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Já são 12 horas, tem uma questão muito séria. A Luciana Góes já vai conversar com a gente direto lá, do município do Baixo São Francisco, na região toda ali. Tem uma questão muito séria. As grandes autoridades meteorológicas do planeta todo avisando de uma transição climática que está ocorrendo agora. Ele já está acontecendo, esse movimento todo. A coisa é muito séria se você acompanhar, inclusive as notícias internacionais, você tomará consciência disso. Coisa extremamente grave, muito séria no transcorrer desses próximos anos, ficando cada vez, conforme o tempo vai passando, cada vez mais séria a coisa. Então precisamos nos precaver, precisamos ter todos os cuidados. As gestões públicas também precisam se prevenir e investir, tem que investir pesadamente em obras que propiciem essa prevenção. Então a gente não pode brincar com coisa muito séria. A Luciana Góes agora no município da região do Baixo São Francisco, trazendo os detalhes da situação por lá. Luciana, você já nos adiantava as cenas que realmente chamam a atenção, lamentavelmente. Seja bem-vinda agora, boa tarde para você na medida do possível. Vou botar em cima, foi? Ouviu? Tô. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde também a quem está acompanhando o Balanço Geral. Realmente foram cenas muito tristes e impactantes. Nós chegamos no início da manhã, por volta de 8h30, 9 horas, e já aquele impacto, né? Porque na rodovia que dá acesso aos povoados Mussuípe e Salgueiro, que foram os impactados, já muitas árvores, galhos no chão, muitas cenas realmente que trazem tristeza. E aí, quando você entra nos povoados, você se depara com centenas de moradores que tentam resgatar aquilo que sobrou desta tragédia. Né? Então são móveis nas calçadas, casas reviradas, sem telhas, realmente cenas muito tristes vividas por eles que moram aqui. Nós estamos com o seu João Gomes, que inclusive nos relatou e se emocionou falando sobre isso, porque nunca esperou viver uma coisa dessa, né, seu João? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou dizer a vocês, eu estou com 66 anos e nunca vi aqui no nosso povoado um dilúvio desse, né? Porque foi muito rápido. Eu estava lá em casa, com a minha filha, minha esposa, e eu estava até ajeitando lá um pouquinho do barraco, né? E o meu pedreiro, e meu filho, e o meu servente, aí gritaram para mim: cuidado, se liga, que está caindo pedra de gelo, chuva de gelo. Aí minha filha gritou: pai, está caindo chuva de gelo. Eu não acreditei, que eu nunca vi, né? Aí eu tentei me aproximar para olhar o que era, vi, já caiu na minha cabeça, e botei a mão na cabeça, aí rapidinho me lembrei, a minha mulher estava com a minha filha já no quarto, quando eu cheguei lá, estavam as duas orando, rezando, chorando e gritando, me deu logo uma tremedeira, eu corri para o banheiro, né? Aí do banheiro voltei, cheguei cá, que eu olhei, eu digo, pula, que não dá. Aí meu filho pulou, nem foi pela escada, pulou da casa para baixo. O pedreiro, a telha veio, que meu filho tem aquela estatura em cima, veio a telha, bateu na cabeça do pedreiro, quase o pedreiro cai também. E, infelizmente, eu não vou mentir, aqui eu nunca vi o que aconteceu ontem à noite. Infelizmente, é muita sorte e graças a Deus, meu Deus. Nós só teve uma vítima, quase duas, que é a casa do meu vizinho, que é no quintal da minha casa, que é do fazendeiro Julião. A casa caiu, a parede por cima do empregado dele, do vaqueiro. Ele ainda está no hospital, né? Ele quase morreu. E não vou mentir, essa tragédia eu ainda não vi, eu nessa idade que eu estou. Pois é, o senhor João falou dessas vítimas, né? Infelizmente teve uma vítima fatal, ela tinha 52 anos, ela estava indo fazer caminhada, ainda estava o tempo fechado, mas não estava toda essa tragédia. E aí, no meio do percurso, ela foi atingida por um raio e chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. Foi acolhida pelo filho, que veio de São Paulo passar férias aqui e, infelizmente, neste momento está velando a mãe. São cenas tristes e que a Marina, que é filha do seu João, ela correu para os braços da mãe e foi orar, não foi? Isso. Na hora eu disse: mãe, pronto, o mundo se acabou, vamos rezar. Aí comecei a Ave Maria e pedindo que essa tempestade passasse, né? Que nós estávamos tudo, né, em plantos. Foi muito difícil o momento. Triste, triste. E segundo eles, foram cerca de 10 minutos, ou seja, 10 minutos que pareceram uma vida,
porque realmente afetaram a vida de milhares de famílias. Então eles ficaram sem água, algumas comunidades, algumas partes do povoado ainda estão sem água, sem energia. Inclusive por isso, neste momento, a gente está aqui na escola, porque não dá para mostrar a cidade por conta de sinal mesmo, porque está tudo realmente muito afetado. E aqui na escola, no momento, tinham cerca de 100 pessoas, entre crianças, adolescentes, professores e demais funcionários. Gente que ficou apavorada porque viu os telhados, né, as telhas, tudo caindo e sem saber o que fazer nesse desespero. Estamos aqui com o diretor, que graças a Deus não estava no momento, mas infelizmente soube e houve relatos e está lidando com tudo isso, né, Gilson? Boa tarde a todos, telespectadores. Realmente foi um momento de muita tristeza, muito pânico. No momento, como você bem colocou, não me encontrava na escola, mas ligaram para mim na hora que estava ocorrendo o fato e foi um verdadeiro cena de filme de terror. Pessoas gritando, alunos desesperados, mas Deus, como é nosso grande protetor, né, guiou, deu a direção aos profissionais que aqui estavam, não só os professores, mas todos, coordenadores, auxiliares serviços gerais, merendeiras, e conseguiram abrigar os alunos nessas duas salas, né, aqui ao fundo. Foi que ficou menos danificada, na secretaria, na sala ao lado, e caiu muitos raios naquele momento, muitos raios aqui. Chegou a estourar um jarro, só para você ter uma ideia. Não dá para dizer a quantos quilômetros estava a tempestade do vento, mas aqui na nossa comunidade, como o senhor João bem colocou, e eu perguntei às pessoas mais idosas, nunca presenciaram um fenômeno da natureza dessa magnitude. Foi algo muito triste e muitos danos materiais. As aulas estão suspensas, mas para você ter uma ideia, hoje ia acontecer os jogos interclasses. Alunos que íamos ter aqui um desfile cívico na comunidade e depois, durante o dia, aconteceu os jogos na quadra de esporte aqui do nosso povoado. E amanhã iria acontecer também a culminância do projeto Família na Escola. Tudo isso estava no nosso planejamento, mas Deus sabe todas as coisas. E é nele que a gente está se agarrando e procurando força. É uma grande prova de fé. Enquanto gestor, eu participei da secretária de Educação, Rosilda Machado, de imediato, que prontamente já mandou uma equipe aqui para a comunidade, avisei o pessoal da Secretaria de Obras. O gestor, que foi o prefeito Célio, também se fez presente, com o vereador aqui da comunidade. E hoje está acontecendo um verdadeiro mutirão das secretarias, do prefeito, e principalmente da comunidade, que é um momento como esse que a gente tem que mostrar a nossa fé em Deus e nos unir para poder superar esse momento difícil. Com certeza, né? É a esperança, ela vem realmente através da fé. Por aqui ainda há muitos resquícios, né, de telhas, livros pelo chão. Inclusive, mais cedo, estudantes estiveram por aqui porque elas participariam, né, desse final de jogos, um momento que seria de celebração, ainda emocionadas, porque estavam preparadas para esse momento de festa que infelizmente não vai dar para acontecer. E a programação da secretaria é agilizar para voltar cada vez mais rápido possível essas aulas, né, secretária? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Desde ontem que nós estamos numa força-tarefa com todos os colegas secretários municipais, numa força-tarefa para que possamos aí amenizar o sofrimento de toda a população. A secretaria já montou um gabinete de crise, um comitê de crise com os coordenadores para que possamos, não só aqui no Mussuípe, mas também como no povoado Soldeiro, que foi altamente afetado, a escola também está em destroços, e aí nós estaremos aí montando um novo calendário e ações coletivas imediatistas para poder vermos como vamos finalizar o ano letivo de 2023, tendo em vista que as escolas não têm nenhum tipo de condições físicas para receber de volta esses alunos de imediato. Mas, em contrapartida, quero informar a toda a população estudantil do povoado Mussuípe e Soldeiro que eles não serão prejudicados. Nós estamos, como disse antecipadamente, já montamos um comitê de crise para que possamos aí estar sanando e viabilizando aí ações para que esses alunos não tenham nenhum tipo sejam prejudicados aí durante o ano letivo. Enaltecendo aí os nossos profissionais da educação que ontem foram verdadeiros heróis, então aos profissionais, professores, o gestor, a coordenação, a equipe técnica, merendeiros, o serviço de apoio,
vigilantes, que foram os verdadeiros heróis para que a tragédia não fosse pior com os nossos alunos. Então, a eles o nosso maior e profundo agradecimento, aos motoristas de ônibus também, que de imediato vieram buscar os alunos para que pudéssemos colocá-los em lugares seguros. Então, o nosso profundo agradecimento a todos eles e a Deus, né, que sem Deus a gente não conseguiria estar aqui no momento como hoje. A Prefeitura Municipal, através de todos os nossos secretários, estão hoje numa força-tarefa, desde as 6 da manhã. Estamos todos aqui a pedido do prefeito Célio, que ontem esteve na comunidade durante toda a noite. Então, nós estamos fazendo o possível para amenizar essas famílias que estão desabrigadas. Muito obrigada, secretária. Obrigada a todos que participaram. E eu vou sair rapidamente só para a gente mostrar. Aquela foi a sala onde grande parte dos alunos ficaram aglomerados junto com os professores e os funcionários justamente atrás dessa segurança. Então, realmente foram heróis que acolheram esses jovens nesse momento de tanto desespero. A gente volta daqui a pouco, Sérgio, com mais informações. A prioridade para você, a prioridade para essa informação, agradecendo também à secretária de Educação, ao diretor, tiveram atitudes realmente corretas e também nos solidarizando com toda a população e com a Marina e também seu João, que estiveram conosco. Muito importante este momento de solidariedade, de compreensão de todos unidos, e há esse fenômeno, né, o vértice ciclônico, ou seja, há uma junção de vários e vários ventos muito fortes e eles circulam entre si no sentido horário e causam realmente esses transtornos todos. Nós vimos ontem, no final da tarde, eu estava pela rua, ventos fortíssimos, velocidade que alcançava aí 50 km por hora, até um pouco mais. Então precisamos tomar muito cuidado realmente nesses momentos tão desafiadores. E veja, inclusive, que não passou no teste da natureza. Veja você aqui, ó, na tarde de ontem, falando nisso, a estrutura do palco do... Gente, 12 horas e 41 minutos, vamos voltar ao vivo com a nossa Luciana Góes. Acompanhe atentamente a situação de Neópolis após as fortes chuvas. Nós acompanhamos aí esse trabalho que está sendo realizado por toda a gestão também. Mostramos a escola, mostramos as pessoas envolvidas nessa tragédia toda e agora retornamos com ela. Você já está conosco, pois não, Luciana? Olá a todos novamente. A situação realmente é muito triste, como eu falei inicialmente, cerca de 1.400 pessoas podem ter sido impactadas e nós permanecemos aqui na escola, onde foi um dos pontos mais afetados aqui do povoado. Inclusive, com moradores que moram aqui em frente, são familiares de estudantes que presenciaram toda a cena, né? A senhora teve a casa afetada, mas enquanto tudo acontecia, escutava o grito dos estudantes, não foi isso mesmo? Boa tarde. É verdade. As crianças tudo gritando, né? Tudo pedindo socorro, né? E foi um horror, gente. A gente passou por um verdadeiro pesadelo, né? As crianças foram tudo correndo para minha casa, se alojar lá, né? Tudinho entraram em corrente de oração, né? Se ajoelharam lá, começaram a orar o Salmo 91. E tudo chorando, pedindo socorro, né? E pedindo a Deus misericórdia, né? E muita coisa, né? A gente fica assim, entender, né? Porque a gente não esperava, né? Mas foi um verdadeiro horror, um verdadeiro horror. Quem viu, quem ainda passou mais horror ainda foi essas crianças aqui na escola. Então, é que nós temos que pensar agora, né, de cada dia mais buscar a Deus, né, e pedir socorro, né, e as pessoas que tiverem consciência, né, poder ajudar essas pessoas que perderam as coisas, né, a casa, né, que perderam, foi telhado, foi-se embora, foi tudo embora, então tudo aí desobrigado, né, precisando, né, de ajuda, quem puder ajudar, né, que venham ajudar, né, e que sirva para um exemplo, né, para não estar nesse sofrimento que nós estamos aqui, né, porque está demais aqui, viu, aqui foi muito pesado e o que eu tenho para dizer a vocês é que a gente está ainda meio abalada, né, por causa que meus familiares também, né, perderam muita coisa, né, e o que eu agradeço a Deus não é tantas coisas que eles perderam, mas sim a vida dos meus filhos, dos meus netos, né, e a vida dos meus amigos, né? Sinto pela família que teve essa perca. E agradecer a Deus por tudo, só isso mesmo. A senhora chegou a perder animais, não foi? Foi, o muro da vizinha caiu lá na minha casa, né? Pro lado da minha casa, eu perdi meus bichinhos, né? Possivelmente tem uns que ainda estão debaixo dos cômodos, né, lá morto, né? Meu esposo conseguiu salvar alguns.
E uns eu acho que ainda estão lá debaixo do cômodo, né? O muro caiu lá, estragou tudo lá no fundo do meu quintal. E um verdadeiro horror, só horror. Até genipapo, que eu não sei de onde veio, foi parar dentro da minha casa, minha gente. Veio o genipapo voando, veio manga, veio tudo para dentro da minha casa. E eu fiquei só no desespero, né? Pedindo a Deus socorro. E sempre agradecendo a Deus por Deus sempre estar do nosso lado, né? E sempre eu vou agradecer porque Ele tem misericórdia da gente, né? E agradecer também as meninas, né? Aqui, os professores, né? Agradecer por os cuidados que teve com nossos filhos e com nossos netos, né? Agradecer também ao diretor, né? Que é o Gilson, as meninas que trabalham aqui, tudo trata bem os meus filhos, trata bem todas as crianças, todos os nós, né? E só isso que eu tenho para dizer, gente. Obrigada. A sua casa também foi afetada, não foi? Sim, foi um momento de terror, né? Eu com as minhas crianças lá, não sabia se preocupar com os que estavam comigo também, né? E com os que a menina que estava aqui na escola, que só via os gritos, tudo caindo, árvores, né? Telhado caindo, e eu chorava, clamava por Deus, ao mesmo tempo eu ficava desesperada, né? Preocupada com as minhas crianças, tanto a que estava na escola como a que estava dentro de casa comigo, né? Foi um momento terrível de terror. Pense, é terrível, um momento que eu não desejo para ninguém, né? A gente só tem que buscar a Deus, né? Acima de todas as coisas, e também agradecer por estarmos com vida, né? Porque bens materiais a gente constrói e assim em frente, né? Graças a Deus estamos bem, né? Apesar do momento de terror, estamos bem, graças a Deus. Muito obrigada pela participação de vocês duas. A gente segue por aqui acompanhando toda a situação. Equipes estão pelos povoados, inclusive, para fazer um balanço de tudo que aconteceu. E tudo, né? A reportagem completa a gente vai transmitir no Jornal do Estado. É com você, Sérgio. Verdade, Luciana. Muito obrigado. E no transcorrer de toda a nossa programação jornalística, as ampliações das informações relacionadas a essa tragédia, sempre contando também com a nossa solidariedade. Muito obrigado a todos. São 12 minutos. Olha, minha gente, nós mostramos ao longo do nosso balanço e da nossa programação os transtornos causados pela chuva e pelos ventos na região do Baixo São Francisco. Veja você pelas imagens. O município de Neópolis foi o mais atingido. 2 povoados registraram enchentes. Você vê pelas imagens aí o desespero do pessoal ali, com as árvores, os arvoredos e tal, os desabamentos. E a gente noticiou aqui, lembrando que uma mulher, infelizmente, ela veio a falecer. Essa senhora que você vê pela imagem, ela estava caminhando, ela estava fazendo a sua caminhada diária e, de repente, ela foi atingida por um raio, mesmo porque, durante essa caminhada, ela não podia imaginar, perceber que correria esse risco todo. À noite, no Jornal do Estado, com o nosso grande parceiro, a nossa referência em jornalismo, Gilvan Fontes, vamos ter no Jornal do Estado a cobertura completa dessa tragédia. A equipe da nossa Luciana Góes esteve por lá para conferir a situação de perto. A gente lembra sempre, para a gente encerrar, que o alerta de instabilidade foi prolongado em todo o estado. Lembrando que durante esse período do ano também essas instabilidades, elas ocorrem. Portanto, todo cuidado é necessário. Muito obrigado.